Olá, está começando o Pauta Aberta dessa quinta-feira, 29 de julho. Eu sou o Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Meteorologia se confirma e frio chega com tudo aos estados do sul. Nas serras gaúcha e catarinense, a diversão foi ver a neve. Para os próximos dias, a previsão é de ainda mais frio. Nas Olimpíadas teve medalha. A judoca Mayra Aguiar conquista o bronze e entra para a história como primeira brasileira a ganhar 3 medalhas olímpicas em esporte individual. Medalha também na ginástica artística. Rebeca Andrade conquista a prata para o Brasil. O governo americano determina a volta do uso de máscaras. A medida já tinha sido suspensa com o avanço da vacinação, mas o aumento do número de casos de Covid-19 fez as autoridades voltarem atrás. E na nossa coluna de gestão de pessoas, você confere como lidar melhor com chefes autoritários. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Começamos a edição dessa quinta-feira com imagens impressionantes. Para quem não acreditava, a neve veio. A madrugada de hoje, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Campo Grande amanheceram com temperaturas abaixo dos 5 graus. E nas serras gaúcha e catarinense, a neve surpreendeu moradores e também turistas. Olha só. Na zona rural da cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul, a família se reuniu para ver o que estava acontecendo. Parecia chuva, mas na verdade era neve mesmo. O registro foi feito por volta das 8 da manhã, para a alegria de quem acompanhou. Olha, Sofia. Ai, que lindo! Olha só, olha lá. Nas cidades turísticas de Gramado e Canela, teve muita neve. Jesus! Arregou! Aqui, ó, chega, Olha só como é que ficou Vacaria. Que lindo! Hoje, dia 28 de julho, ano 2021, nevando na nossa cidade de Vacaria. Olha aqui, que imagem linda aqui. Em Santa Catarina, 30 cidades registraram temperatura abaixo de zero ontem. A madrugada mais gelada foi em Bom Jesus da Serra, com menos 7,8 graus, e proporcionou essas lindas fotos registradas por turistas. Em Campo Alegre, a temperatura chegou a menos 5 e fez gelo na grama já seca. Em Itápolis, o gelo congelou as folhas do morango. No Paraná, a temperatura mais baixa foi registrada no sul, em General Carneiro, com menos 3 graus. Em todo o interior houve geada. Em Curitiba, a mínima oficial foi de 1 grau. E a nossa produção continuou recebendo vídeos ao longo da manhã de hoje. Olha só esse aqui. Uma família de Caxias do Sul que transformou a garagem de casa num ringue de guerra de bola de neve. Até o cachorro da família entrou na brincadeira e ficou coberto de floquinhos. Muito bacana, né? Bom, a previsão já tinha alertado sobre a chegada do frio e, segundo os meteorologistas, não vai ter trégua. Vamos ver a previsão do tempo? As imagens de satélite desta quarta-feira mostram a frente fria na altura do sudeste do Brasil. E na retaguarda do sistema já temos uma intensa massa de ar polar que já derrubou as temperaturas. E a temperatura ainda vai cair mais até o final desta semana. A quinta-feira vai ser um dia com chuva no Brasil, apenas na região norte e também ao longo da costa do Nordeste. Também chove entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, com a passagem da frente fria pela costa. Nas outras áreas do país, a expectativa é de tempo firme e muito frio entre o sul, áreas do sudeste e também do centro-oeste, inclusive com potencial para a formação de geadas. E como ainda tem umidade entre a região serrana do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Planalto, e com muito frio, pode acontecer ainda a queda de neve nestas áreas.
O dia vai começar com termômetros abaixo de zero em muitas localidades da região sul do Brasil. Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 4 graus e a máxima não vai passar dos 14 graus. Rio de Janeiro, com máxima de apenas 18 graus. Cuiabá, 27 graus. E em Manaus, mesmo com a chuva, a máxima consegue alcançar os 29 graus. A sexta-feira vai ser um dia muito gelado ainda no centro e sul do Brasil, com formação de geadas no sul do país, também em áreas de São Paulo e sul de Minas, além da metade sul do estado de Mato Grosso do Sul. E enquanto muita gente se diverte com o frio, tem também quem esteja enfrentando dificuldades para suportar as baixas temperaturas. Em São Paulo, uma operação de acolhida foi montada para enfrentar os dias mais frios do ano. O dia amanheceu com chuva e muito frio na capital. De ontem para hoje, a temperatura caiu 18 graus. E vai piorar, né? Eu chego aqui 5h30 da manhã, 15 para 6, estava muito frio. Perigoso eles aqui, né? Mas com tudo molhado, você viu os cobertores que a gente deu tudo ontem, tá tudo encharcado de água. Tá frio e vai ficar ainda mais. A previsão é de recorde de temperatura mínima aqui na capital, 3 graus, de acordo com a medição oficial. Mas nos extremos da cidade, onde é ainda mais frio, os termômetros devem bater marcas negativas. E na madrugada de sexta, a previsão é de geada. A tendência é que realmente o final de semana seja mais frio, né? Nós temos a quinta e a sexta-feira com o ápice do frio aqui na cidade de São Paulo, com temperaturas abaixo de 5 graus. Os bairros mais afastados do centro expandido vão se encontrar aí com temperaturas próximas de zero ou até mesmo negativas. Este frio pode até matar quem dorme nas ruas. Por causa disso, a Prefeitura de São Paulo montou uma operação emergencial de acolhida. São 5 tendas como esta, onde são distribuídos 3 toneladas de agasalhos e cobertores e 5.000 pratos de sopa por noite, em parceria com a Cruz Vermelha. Da tendas saem ônibus como este para quem quer passar a noite em um dos centros de acolhida da capital. Este ginásio de esportes foi adaptado para atendimento emergencial durante a frente fria. Bom, agora vamos falar de Olimpíadas. A brasileira Mayra Aguiar fez história no início da manhã dessa quinta-feira. A judoca, que conquistou a 6ª medalha do país nos Jogos Olímpicos de Tóquio, escreveu de vez o seu nome no rol dos maiores atletas do Brasil ao ganhar a medalha de bronze na categoria até 78 quilos com a conquista de hoje. Mayra se tornou a primeira brasileira a ganhar 3 medalhas olímpicas em esporte individual. Teve vitória também do time feminino de vôlei, que venceu o Japão por 3-0. Na ginástica artística, medalha para o Brasil. Rebeca Andrade, de 22 anos, conquistou a medalha de prata. A ginasta ainda disputa mais 2 finais em Tóquio, domingo no salto e segunda-feira no solo. Mais 2 chances de continuar escrevendo seu nome na história do esporte brasileiro. Agora mudamos um pouco de assunto. O número de mortos em decorrência da Covid-19 vinha caindo nas últimas semanas. Na última terça-feira, porém, os casos voltaram a subir. Do dia 1º de julho até esta terça, o Brasil registrou 33.660 mortes pela doença, segundo dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde do país. Mesmo com queda em relação aos últimos meses, o número já é maior do que o de julho de 2020, pior mês da pandemia do ano passado, que teve 32.912 mortes. A gente continua falando de saúde, dessa vez de um hábito que está na moda, mas que é muito perigoso. O narguile tem atraído o interesse de muitos jovens, só que o risco de provocar doenças graves, como o câncer, é tanto quanto ou maior que o do cigarro. Olha só. Ele atrai pelo formato exótico e a diversidade de aromas. O narguilé nasceu no Oriente e chegou ao Brasil com os imigrantes árabes no início do século XX. A prática se popularizou por aqui nos anos 2000 e hoje é uma atração em estabelecimentos como boates e tabacarias. O que muitos não sabem é que o narguilé pode trazer sérios danos à saúde. O motivo é que ele é feito de tabaco, que contém nicotina, substância que causa dependência. Especialistas afirmam que uma sessão de 1 hora pode produzir fumaça equivalente a 100 cigarros.
A grande ilusão que a gente observa no Brasil é que o pessoal acha que aquilo não tem tabaco, e aquilo tem tabaco. Então você pode estar numa sessão fumando muito mais do que fumaria até mesmo cigarros. Ele tem os mesmos malefícios do cigarro, não tem nenhuma diferença, ele provoca todas as doenças que o cigarro provoca. A médica do Instituto Nacional de Câncer esclarece que os modelos eletrônicos também são prejudiciais à saúde e podem ser uma porta de entrada da nicotina para o público jovem. Assim como o cigarro, o narguilé aumenta o risco de contrair diversos tipos de doenças. São 18 tipos de câncer hoje que estão relacionados com o tabaco, inclusive aqueles que são os mais importantes, né, no Brasil, né? Câncer de pulmão, câncer de laringe, as doenças cardiovasculares, os infartos e os acidentes vasculares cerebrais que a gente conhece popularmente como derrame, estão fortemente associados com o uso do tabaco. Também tem as doenças relacionadas a pessoas que não fumam, mas que convivem com pessoas que fumam. E agora vamos ao nosso giro de notícias por todo o Brasil com o jornalista Ricardo Vilches, do Evangelizar Informa. Quer estudar de graça e sem sair de casa? A Universidade de São Paulo abriu inscrições para os chamados cursos de inverno, que têm prazo de duração menor do que os cursos de graduação. São 66 cursos ligados a filosofia, letras e humanas para quem não é estudante da USP. É só entrar no site da universidade para se inscrever. Está bem o ciclista que passou um apuro ao atravessar uma ponte no rio Maranguapi, em Fortaleza. Um carro o fechou num trecho sem barreira e o ciclista de 60 anos caiu lá embaixo. Ele conseguiu ligar para a irmã, que acionou o resgate. O motorista que provocou o acidente não foi identificado. Cuiabá também está sob ameaça de racionamento de água. Os 4 rios que abastecem a capital do Mato Grosso estão com o nível abaixo do normal. A Companhia de Águas recomenda o consumo consciente para evitar o racionamento. A Polícia Civil do Ceará encerrou a investigação contra o DJ Ives e o indiciou por 3 crimes: lesão corporal, ameaça e injúria contra a mulher. Ele está preso faz 2 semanas, depois que Pamela Holanda divulgou as imagens da briga entre eles. A boa convivência no ambiente de trabalho muitas vezes pode se tornar um desafio. Na coluna sobre gestão de pessoas de hoje, você confere a melhor orientação para aprender a lidar com chefes autoritários. Veja. Olá, vamos para a nossa dica de gestão de pessoas de hoje? Pois bem, vamos lá então. Como lidar com chefes autoritários? Esta é sempre uma questão, né? Sempre recorrente. Em todo lugar nós temos chefes que são autoritários, né? Agora, por que eles se comportam assim? Porque provavelmente, ou com certeza, eles possuem no seu perfil algumas características que apontam que eles são ditos dominantes. Não é? Os que têm perfil dominante são aquelas pessoas que gostam do poder. Naturalmente, eles procuram posição de comando. Eles têm uma tendência de serem muito diretos. Eles não medem as palavras. O que eles têm que dizer, eles simplesmente dizem. E eles não dizem com a intenção de ofender, de agredir. Eles dizem porque eles são assim. É a natureza deles, né? Pois bem, os dominantes também tendem a ser intimidadores. Eles comandam, eles lideram, intimidando as pessoas, fazendo com que elas se sintam obrigadas e não tem outra alternativa a não ser fazer aquilo que eles estão mandando, exatamente como eles querem que seja feito. Outra coisa também, os dominantes não são empáticos, né? Eles não sabem colocar-se no lugar do outro. Eles não fazem essas reflexões do tipo assim, mas se eu estivesse dizendo para a pessoa, né? Ou se eu estivesse dizendo para mim, o que eu estou dizendo para ela desta forma, como ela vai se sentir? Não, eles não têm essa perspectiva. Os dominantes tendem a ser muito focados em resultados e tarefas. Eles não têm muito foco, quase nenhum, em gestão de pessoas. Eles entendem que as pessoas são meio de e não um fim propriamente dito. Os dominantes também têm a crença de que eles estão sempre certos, né? Ou seja,
Você pode dar a sua opinião, você pode ter o apoio, inclusive, de outras pessoas numa reunião, por exemplo, mas o dominante vai querer provar que ele está certo e que a opinião dele é a correta e o que ele está dizendo é o melhor a ser feito. Pois bem, e daí? Como é que eu lido com um chefe assim? Como é que eu convivo com ele? Vamos então a algumas dicas, né? Primeiro, use a sabedoria. Exatamente, sabedoria. Primeiro, nunca bata de frente com um chefe autoritário e dominante. Por quê? Porque bater de frente é tudo o que ele quer. Porque quando você o confronta, quando você tenta provar que ele está errado, ele se energiza para mostrar que quem está certo é ele e não você. E como ele é o chefe, ele usa aquela famosa expressão, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá bom? Então, nunca bata de frente com um chefe autoritário e dominante. Segundo, quando ele te passar alguma tarefa para executar, use a sua sabedoria. Faça a tarefa e pergunte a opinião dele. Por quê? Porque desta forma você vai fazer com que ele acredite que você reconhece a autoridade que ele tem e que ele está no controle. Portanto, a palavra final é dele. Muito bem. Que mais que eu devo fazer? Será que eu devo me encolher? Então eu tenho que ficar quieto, não posso me expressar, não posso dizer nada? Bem, existe um momento certo, um time que você vai ter que descobrir. Qual é o momento certo de eu dizer aquilo que eu quero dizer e do modo como eu pretendo dizer isto? Por quê? A grande chave nesse relacionamento, né, a grande dica nesse relacionamento, nessa convivência com um chefe autoritário, é você ganhar a confiança dele. Se você passar a ser confiável na perspectiva dele, você terá maiores e melhores possibilidades de ser ouvido, das suas ideias serem acatadas e de você ter uma melhor participação nos processos de gestão dentro da organização, tá bom? A dica é essa. Em relação a chefes autoritários, use a sabedoria e não a força, ok? Assim você conquista o seu espaço. Forte abraço, até o próximo encontro. Agora o noticiário internacional. Na China, uma tempestade de areia com 100 metros de altura praticamente engoliu uma cidade na beira do deserto de Gobi, no noroeste do país. As imagens são impressionantes. As imagens mostram um impressionante muro formado por uma nuvem de areia e poeira. Os moradores disseram que a tempestade de areia chegou de repente, atravessou a cidade em 5 ou 6 minutos e apagou a luz do sol. Tempestades de areia são comuns no deserto de Gobi na primavera, mas o fenômeno é raro agora no verão deles, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa. Na Europa, as enchentes causam transtornos em várias cidades. A Itália, diversas regiões estão debaixo d'água. O clima extremo deixou a região turística do Lago de Como, no norte da Itália, completamente inundada. Os vídeos feitos por moradores mostram a força da água, que nas pequenas ruas da cidade de Cernóbil viraram um rio. A velocidade com que as chuvas se transformaram em enormes enchentes fizeram com que o fenômeno fosse chamado de enchente relâmpago. Alguns moradores tiveram que abandonar as casas com medo de desabamentos. As tempestades no norte chegam depois de uma semana inteira de queimadas florestais e de tempo muito quente e seco no sul do país. E o governo dos Estados Unidos recomendou que todos, até os que já estão vacinados, voltem a usar máscaras em ambientes fechados nas regiões com alta taxa de transmissão de Covid. O país já tinha suspendido o uso de máscaras, mas voltou atrás por causa do aumento de casos da doença. Na Times Square, em Nova York, há um amplo suporte para as recomendações revisadas sobre o uso da máscara anunciadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. Por lá, muita gente acha que a nova orientação é uma boa ideia. Acho que é um passo à frente nessa situação em que as taxas estão subindo novamente. Não queremos voltar para o lockdown porque algumas pessoas não querem ser vacinadas, disse Abby Gonçalves, moradora de Nova York.
Os Estados Unidos lideram os casos mundiais em número médio diário de novas infecções, sendo responsável por 1 em cada 9 casos notificados em todo o planeta a cada dia. De acordo com o CDC, 63% dos condados americanos têm altas taxas de transmissão que justificam o uso da máscara, uma vez que a variante Delta é altamente transmissível. As novas orientações anunciadas pelo CDC, motivadas por uma mudança nos padrões de infecção pela Covid-19, vão na contramão das normas orientadas em maio, quando a própria agência anunciou que as pessoas totalmente vacinadas não precisariam mais usar as máscaras ao ar livre, o que permitiria que a vida começasse a voltar ao normal. Também foi recomendado que todos os alunos, professores e funcionários de escolas do jardim de infância até a 12ª série usassem máscaras, independentemente de terem sido vacinados. Segundo o chefe da Força Tarefa de Combate ao Coronavírus e principal oficial de doenças infecciosas do país, o médico Anthony Fauci, o CDC está acompanhando a evolução do que está acontecendo com o vírus. They are keeping up with the evolution of what's going on with the virus. Turquia, o governo está construindo um muro de quase 300 quilômetros ao longo da fronteira com o Irã para conter a entrada de refugiados. O país tem mais de 4 milhões de refugiados, a maioria vinda da Síria. A primeira parte do muro de concreto vai ter 64 quilômetros e vai ficar pronta ainda este ano. A separação física na fronteira com o Irã é para conter o grande número de refugiados afegãos que usam esta rota para entrar na Turquia. O governador da região diz que durante todo o ano passado, 105 mil afegãos tentaram cruzar ilegalmente a fronteira. Este ano já são 55 mil. E imigrantes ilegais, segundo ele, não são bem-vindos. São imigrantes como estes que foram detidos num barco tentando entrar no país pelo mar para seguir em direção à Itália, porta de entrada mais comum para refugiados que tentam entrar na Europa. A Turquia tem mais de 4 milhões de refugiados, a maioria vinda da Síria. Segundo a ONU, desde janeiro, o Afeganistão teve mais de 270 mil pessoas que perderam as casas ou tiveram que deixar a região onde vivem, levando o número total de afegãos deslocados a mais de 3 milhões e meio. O assunto agora é saúde. O 5º tipo de câncer mais comum no Brasil é o de cabeça e pescoço. Para lembrar a importância de manter os exames em dia, o Julho Verde incentiva os cuidados com essa região do corpo. Veja na reportagem. O câncer de cabeça e pescoço é o 5º mais incidente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres. São mais de 680 mil diagnósticos todos os anos. De acordo com esse oncologista, a doença se divide em 3 grupos. Os tumores de pele é uma região que está altamente exposta ao sol, por conseguinte, é um risco muito grande de desenvolvimento de câncer de pele. Segundo, o câncer de tireoide, que acomete muito mais mulheres do que homens, para nossa sorte tem uma letalidade muito baixa. E terceiro, aquele que realmente nos preocupa e aquele que a gente realmente pode interferir na sua incidência, que é o câncer de mucosa, é o câncer de boca, de língua, de gengiva, que é o câncer relacionado ao hábito de fumar, ao hábito de beber. Esses tipos de câncer são responsáveis por 10 mil mortes a cada ano no país. Os especialistas alertam para alguns fatores de risco que aumentam as chances de desenvolver a doença. Cigarro, bebida, sexo desprotegido, chimarrão e próteses dentárias mal alocadas, claro, associados a uma má higiene oral, são chaves fundamentais para o desenvolvimento do câncer de boca. A doença é silenciosa, por isso é preciso observar alguns sinais. A sociedade recomenda que qualquer lesão de pele ou de mucosa que não se cicatrize, que não se cure de forma espontânea dentro de 2 a 3 semanas, deve ser motivo de procura do médico, do dentista, do seu especialista. Além disso, eu gostaria de trazer também a atenção para possíveis nódulos ou retrações que porventura surgirem. Uma íngua que surgiu no nosso pescoço e que não se resolveu espontaneamente dentro de 2, 3 semanas e que persiste durante esse tempo e permanece depois deve ser um sinal de preocupação e deve sim nos levar para uma avaliação de um especialista. Pauta Aberta está terminando. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.